Um dos problemas que vai acabar com a chegada dos compressores elétricos é troca de tampa dianteira de compressor, ou gargalo, garganta, pescoço, como você quiser chamar aí. Só tem um detalhe, enquanto isso não mudar definitivamente, sumirem os compressores mecânicos, esse problema vai se tornar eterno. E detalhe, sabe por quê? A grande maioria não busca a causa do problema e só troca as peças, e aí dá um montão de zebra. Bom, vou falar sobre isso com você hoje nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, já sabe, né? Vem aqui embaixo, se inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e um detalhe muito importante, deixa um comentário pra gente aqui embaixo. Cogite a possibilidade de se tornar membro e acompanhe a gente nas redes sociais. Vem comigo que eu vou te mostrar dentro de um compressor aqui agora. Dentro não, por fora, mas vou te mostrar detalhe a detalhe. Bora, vem comigo, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Um dos maiores problemas, peguei aqui uma polia velha, tá? Velha. Outra polia aqui que é nova, mas tá exposta ao tempo. E peguei um compressor aqui, que é um dos compressores que a gente usa pra galera abrir. Este é um compressor CVC. Aplicação Fiat, Ford, GM, enfim, diversos carros utilizam esse compressor, esse modelo de compressor aqui. Só que em algumas linhas, alguns fabricantes, alguns carros especificamente, nós temos um problema sério de desgaste de assento de rolamento aqui, ó. O bom e velho pescoço do compressor, tá? Esse modelo de compressor eu posso instalar ele em uma linha, por exemplo, vou te dar um exemplo bem bestão aqui, só para você entender. Posso pegar esse modelo de compressor, trocar a embreagem dele e instalar em um carro da linha Fiat, por exemplo. Posso pegar o mesmo compressor, trocar a embreagem dele e instalar em um carro da linha GM. Eu vou ter um problema com o compressor em uma dessas duas linhas, ou GM ou Fiat, de desgaste de gargalo, sendo que o que eu apliquei em outro modelo não desgasta o gargalo. Aí é que tá. O mesmo compressor pode ter defeitos que são recorrentes a um problema que existe na construção da peça. Ixi, ficou complicado? Não. Vamos entender aqui, galera. Olha só. Como funciona aqui a parte dianteira de um compressor? Você tem o encaixe, onde você coloca e centra a bobina com a trava elástica. Por cima vem a polia com o rolamento. Aqui o rolamento já encaixado e travado na polia, tá? Isso aqui são as travas que não deixam que o rolamento escape do assento dentro da polia. Então ele vai encaixar essa parte interna do rolamento aqui na parte externa da tampa dianteira. E o desgaste começa exatamente aqui. O rolamento começa a comer o gargalo do compressor ou o pescoço do compressor e cria-se uma folga tão grande que a polia começa a chacoalhar. Quando ela sai fora do centro dela, primeiro que ela vai raspar na bobina, vai provocar aquecimento, pode queimar a bobina. Segundo, que ela vai trabalhar totalmente fora de centro e cada vez mais comer aqui o assento da tampa dianteira do compressor. Só que aí tem uns detalhes, tem alguns modelos de carro que temos esse problema, outros não. São dois fatores preponderantes aí que determinam esse tipo de dor de cabeça. Primeiro, correias de acessório que tem tensores de mola, aquele tensor que fica apertando a correia de acordo com a necessidade. Esses tensores podem travar mesmo, literalmente travar e manter a correia muito tensionada. E essa tensão da correia, deixa eu encaixar aqui, ela pode ser distribuída apenas numa lateral aqui da polia. Então a correia vai pegar nessa lateral da polia, o tensor está tensionando demais, puxando demais, toda a pressão é exercida contra o gargalo do compressor. Isso vai provocar um problema no gargalo? Sim, só que primeiramente o problema vai ser no rolamento. Vamos entender isso daí. Mas tem muitos carros que tem correia elástica e não tem tensor. E também tem este problema de desgaste de cubo ou tampa dianteira aí de compressores. Vamos entender o porquê que isso acontece? Tirando o fato da correia estar muito tensionada, que é muito comum, muitas vezes o colega vai lá, a correia está grilando, está cantando, ele põe a chave e puxa o tensor. Não para soltar, mas sim para esticar a correia, o problema para e o carro vai embora assim mesmo. Não é legal fazer isso, porque se o tensor está travado, ele vai tensionar a correia com uma pressão muito grande aqui nas polias, e não só do compressor, em todas as polias, e vai provocar desgaste. Desgaste é onde, galera? Rolamento. Aqui, ó. Rolamento, tá? Então, primeiro, verifica tensor. Tá ok. Ah, é correia elástica. Legal. Agora vamos pro rolamento, então. Deixa eu desencaixar aqui. Por que eu peguei essa polia aqui, ó? Porque ela tem um rolamento original.
O rolamento dela é original. Vou tentar pegar na câmera aqui para vocês verem a marca desse rolamento. Eita, tá difícil aqui, hein, galera? Deixa eu ver se eu consigo pegar a marca do rolamento. Se eu não conseguir, vai ficar para um próximo vídeo. Não vou conseguir, tá? Mas vamos aqui. Os rolamentos de polia, eles têm que ter internamente, olha só, essa parte preta é uma vedação. Vedação, não é para retirá-la do lugar. Essa vedação mantém a graxa especial para rolamentos na parte interna da peça. A graxa que vai aqui, sim, senhores, é uma graxa. Ela é especial porque esse rolamento trabalha numa variação de rotação muito grande. Ele vai de uma rotação baixa até uma rotação alta, numa fração de segundos. Lembra quando o cara acelera o carro? Ele coloca a polia para girar mais rápido. A graxa que tem que estar aqui dentro tem que suportar essa variação de rotação para suportar o aquecimento. Porque você tem metais trabalhando contra metais. Isso gera atrito. Se a graxa que tiver aqui dentro não for uma graxa especial, você tem atrito entre as peças e aí você provoca ou a quebra ou a travamento desse rolamento. Tem casos que nós sabemos que o colega tira, né, essa vedação, coloca a graxa aqui dentro e fecha de novo. Não pode fazer isso. A graxa é especial e a partir do momento que o rolamento roncou, você já tem um desgaste entre os componentes internos. Então não adianta colocar graxa, tá? É troca mesmo. Outro ponto muito interessante que acontece. Imagine você, essa polia, trabalhando em condições normais, e você tem aqui um fluido refrigerante com um óleo lubrificante dentro do compressor. E você tem um vazamento num componente chamado selo de vedação, que é esse aqui na ponta da chavinha de fenda. O eixo é móvel, o selo do compressor é travado, quietinho, ele não se mexe, ele está fixo ali. Conforme o eixo roda, você tem um desgaste na vedação desse componente. Esse desgaste provoca fuga ou vazamento de fluido refrigerante, que automaticamente vaza o óleo que está lá dentro junto. Esse óleo vazando, ele vai encher aqui a parte de baixo e vai escorrer pela ponta do gargalo e chegar até a vedação do rolamento. A partir do momento que o óleo entrar na vedação do rolamento, tendo acesso interno aqui o rolamento, ele deteriora essa graxa. Sim, ele vai deteriorar, ele vai acabar com a graxa que está dentro do rolamento. O rolamento vai começar a trabalhar superaquecendo e aí o desgaste é gigantesco. E por que que ele estraga? Isso é graxa e não óleo. O óleo que vai vazar junto com o fluido refrigerante, escorreu para a vedação, entra lá dentro. Ah, mineiro, mas acontece que, cara, mas tem a borrachinha. Tem a borrachinha, sim. Só que muitas vezes ele entra entre a borrachinha, lá, ó. Entra entre a borrachinha e o aço do rolamento. Tem acesso lá dentro. A graxa, essa graxa se deteriora, não lubrifica direito aqui as peças que se movimentam aqui dentro, isso provoca aquecimento e pequenas travas, começa a enroscar o rolamento. Então o rolamento que está aqui dentro, a parte interna dele tem que estar paradinha, quietinha, 100% quietinha aqui, não pode mexer. Só vai mexer a parte externa. Quando dá aquelas pequenas travadas no rolamento, a parte interna vai virando uma lixa. Vai corroendo, vai roçando, vai retirando o material. Vai chegar ao ponto que esse rolamento pode literalmente travar e rodar inteiro aqui no gargalo do compressor. Onde está o problema, o início do problema? No vazamento do selo, que o óleo vazou junto, entrou pela vedação e destruiu a graxa original lá dentro. Isso vai provocar aquecimento, provoca travamento do rolamento e o rolamento começa a roer, literalmente roer, o assento do gargalo do compressor ou da tampa dianteira, do mancal, do jeito que você, colega, quiser chamar aí. Então é muito importante, antes de substituir o selo, entender a situação aqui antes de substituir o rolamento, entender a situação do selo. Vazamento, óleo acumulado, melado aqui no fundo, não coloque um rolamento novo sem trocar o selo desse compressor, porque você diminui a vida útil do rolamento em 80%. Já que você tem que retirar, troque o selo do compressor, coloque um rolamento novo e observe direitinho se a bobina já não tem desgaste,
se não raspou na bobina, que você observe se não tem folga no assento dianteiro do rolamento para a tampa dianteira do compressor. Ah, Mineiro, mas não tem nada disso, está sequinho, eu não tenho nada e mesmo assim eu tenho desgaste aqui no gargalo e eu tenho um rolamento que está travando ou fazendo um barulhão. Observa tensão de correia. Vê se esse tensor de correia não está muito travado, ou está travado ou tensionando demais essa correia, para que isso force a polia aqui aonde você tem contato da correia com ela e transfira todo esse peso, essa força aqui para o gargalo do compressor e vai provocar um desgaste do tamanho do mundo, tá? Outro detalhe, a galera aí dos rolamentos, você tem 3 medidas, vamos fechar. Esse rolamento aqui é velho, tá, galera? Por isso que eu abri, né? Obviamente não vou abrir um rolamento novo aqui. Mas olha só, você tem 3 medidas, já não entra mais, ó. A medida externa, a medida interna e a altura do rolamento, tá? Ah, é 30, 55, 20. 30, na realidade é 30, 55, 20 de altura. E assim sucessivamente. Todo rolamento tem 3 medidas, lembra disso, tá? Medida interna, medida externa e a altura do rolamento. Todos eles têm, e nunca, em hipótese alguma, tire essa capa para encher de graxa aqui dentro. Uma que a graxa que é utilizada aqui é uma graxa especial para variação de rotação. Outra que se já está roncando é porque já tem desgaste. Fora que o valor do rolamento, mesmo com a mão de obra, não vale a pena você tentar recuperar uma peça dessa. É uma peça de um custo muito barato para você fazer um paliativo, uma tentativa que vai dar problema e trabalho posteriormente. Beleza? Então não adianta só trocar o rolamento, você tem que ver o que ocasionou isso. Se foi a correia, por causa de um tensor travado, vazamento no selo do compressor, nunca troque o rolamento se o selo estiver vazando. Troque o selo e troque o rolamento. A galera chama de casal, troca o casal, porque senão você diminui 80% da vida útil deste rolamento. Tá vendo aí? Coisa simples, detalhe pequeno, faz uma diferença danada lá no final, no diagnóstico e principalmente no resultado de tempo de trabalho da máquina, né? Não adianta só trocar um rolamento, você precisa entender o porquê que esse rolamento foi. Será que deu a vida útil dele já? Ou será que um defeito provocou uma quebra? Então a gente precisa primeiro resolver o defeito para depois trocar o componente que quebrou, beleza? Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aqui embaixo, vai jovem, dá essa força, nós estamos precisando aumentar os nossos números aqui no YouTube. Então vem aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixa teu like, o joinha, faz um comentário, cogita a possibilidade de se tornar membro. E muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você e até mais. Eu fui, valeu, tchau, tchau.